Ai, minha gente, olha, a Carol sempre escolhe umas músicas assim incríveis para a abertura desse programa. Boa noite, Brasil! Estamos aqui na Jovem Pan News com mais um talk show da Antônia. E hoje o meu sofá está recheado, ele está eclético, porque hoje eu já sentei aqui, porque eu falei, não vou entrar, porque eu já quero todo mundo no sofá, que eu quero apresentar aqui Juju Salimene, gostosa, linda, maravilhosa. Ah, você, né, Antônia? Você sabe que eu te amo, sou sua fã, maravilhosa, adoro você. Obrigada, querida. viu, pelo E, convite. gente, olha, Juju hoje nem tá passando tão bem. São Paulo caindo de chuva, mas ela veio. E logo, logo vai ter Antônia no… Camarim da Juju. Ah, é, Juju do Camarim da Juju. Antônia no Camarim da Juju. No Camarim da Juju. Meu podcast. Podcast. Que a gente gravou e tá babado. Gente, Juju tá fazendo sucesso com 2 programas, né? É o Bootcamp. É Juju Bootcamp. Juju Bootcamp Isso. no Entertainment e está… E também agora o Camarim da Juju. Camarim da Que aí é Juju. no meu canal. Eu vi a lista dos convidados, olha, tá botando para quebrar. E temos aqui o deputado Coronel Tadeu. Obrigado pela sua presença, viu, deputado? Obrigado, Antônio. É um prazer estar aqui com a Juju, com a Adrilho também. Mas é um prazer enorme estar com vocês hoje. E meu colega de emissora. Ai, que chique, não é mais de rádio, é emissora. Workers, cooperários. Adriles Jorge, o Antoninha. chantagista. Antoninha, meu amor, é um prazer insofismável estar com você. Uma honra amo. estar com o coronel. Mas assim, eu que participo tanto do Pânico, sou tão chamado, com tanta delicadeza, e percebo aqui, Juju, a mais perfeita concepção da conjuntura da alma da estética feminina. E hoje o que transformou o Pânico parece uma sauna gay, fedendo a testosterona. O clima com você, a mais brilhante, a mais efusiva, a mais sensual comunicadora de todos os tempos. Ai, E Juju, eu amo. essa peça anatômica em forma de obra de arte. Eu quero anotar tudo Eu que ele estou falou. emocionadíssimo. Eu não sei, eu vou entrar num estado de catarse expiatória aqui, que eu não sei nem o que dizer, mas um poeta sem palavras pela presença de poemas vivos em forma de mulher. Você tá vendo? Aí depois ele reclama, Nunca vi Juju. palavras tão belas. Vou anotar tudo isso, porque tá maravilhoso. A sua beleza ultrapassa qualquer tipo de tradução verbal, Juju. A sua e a de Antônia Fontenelle. Vocês estão vendo, gente? Vamos sair daqui se achando mais ainda. Mais né? ainda. Por isso, ele reclama. Porque ele acorda no Morning Show, ele tá lá e aí ele vai pro estúdio, vai por isso. Porque com esse vocabulário dele, então todos os estúdios querem ele. Não acaba, né? Não acaba. Querem. Todos querem a Adriles. Mas ele me chantageou, gente, porque ele falou, só vou no seu programa se Juju realmente for. E aí, eu falei, Juju, pelo amor de Deus, não temos o Adriles pra ficar enaltecendo a gente, falando que a gente é bonita, linda, gostosa, maravilhosa. Perdi a concentração, mas tudo bem. Imagina. Juju, agora como apresentadora, né? 2 programas. Já vai pra 2ª temporada o Bootcamp, né? É o seguinte, o Juju Bootcamp é um projeto que eu idealizei há muitos anos atrás. Eu sempre tive vontade de fazer um reality só de mulheres, porque é uma coisa que não tem no mundo, né? E treinamentos, obstáculos, é tipo… É uma espécie de limite bodybuilding. Isso, no limite, meio bodybuilding, né? Bodybuilding, isso Então, mesmo. a gente teve a primeira temporada há 2 anos atrás. E aí, como veio a pandemia, daí não deu pra gravar. Então, a gente gravou esse ano e vai pro ar no começo do ano que vem. Então, só mulherada. E assim, são todos os estilos. Não é só mulher que treina musculação, que treina pesado. Tem mulher que faz crossfit, dançarina de polidense. Todos os tipos de mulheres que têm um condicionamento físico, né? Porque são obstáculos muito difíceis, muito pesados. Tem aqueles circuitos gigantes que você sobe, desce, nada, corre, levanta peso. Então, assim, é o dia inteiro bem pesado. E vários desafios que têm a ver também com a minha vida. Por exemplo, a minha parte de influencer, né? Maquiagem… falar sobre algum produto, né? Mostrar como vender algum produto. Então, é assim, é completo, né? E só mulheres, então é uma coisa bem diferente de tudo que tem no mundo, assim. Não foi um reality com formato comprado, né? Eu criei e aí os produtores fizeram adaptaram para poder levar para TV no E! Entertainment. Adriles e Coronel, conheço Juju desde a época do Legendários. E nunca vi… Quer dizer, acho que não só ela, mas todas que fazem essa rotina, né, pesada de treino e tal. Ela com a quentinha dela, a comida toda certinha. Sabe quando que ia conseguir um negócio desse? Acho que nunca, gente. Eu não tenho esse foco. É difícil, né, Juju?
É que eu já acostumei, porque eu já faço isso há, sei lá, uns 18 anos, mais ou menos. Tem aquele dia que dá vontade de chutar o balde e sair comendo tudo? Tem, todo dia eu tenho vontade de chutar o balde. Só que eu acho que eu já entrei tanto nessa rotina, já faz parte de quem eu sou, sabe? Que eu não conseguiria fazer diferente. Eu não me sinto bem fazendo diferente. Então, pra mim, esse é o normal pra mim. Eu não tô fora, sabe, do normal. Então, mas é uma dedicação muito grande, é uma disciplina, requer uma organização para você saber para onde você vai, quanto tempo vai ficar fora, o que eu tenho que levar, quantas comidinhas eu tenho que levar, né? O horário do treino, se eu vou trabalhar de manhã, eu tenho que treinar à noite, ou se eu vou estar mais corrida depois, eu tenho que antecipar. Então, tem que fazer uma programação toda. E muita gente não consegue, né? Quem vê close não vê corre, Nossa, né, minha irmã? Não vê. Coronel, o que aconteceu com aquela placa lá que você quebrou e que foi uma confusão absurda e que você foi taxado de racista? Explique pra gente, com suas palavras, de que placa eu estou falando e o que de fato aconteceu. Faz 2 anos, né, que isso aconteceu em 2019. E pela data que nós estamos hoje, está 2 anos exatamente, né? Dia 19 de novembro era a semana da Consciência Negra. Diga-se de passagem, uma exposição muito bonita que fizeram ali nos corredores da Câmara dos Deputados. Mas eles foram de muito mau gosto a hora que eles quiseram ofender os policiais do Brasil, não é nem de São Paulo, né? Porque eu sou de São Paulo, trabalhei aqui 30 anos, Antônio. Mas eles foram de muito mau gosto, querendo colocar uma placa lá dizendo que policial... Eu vou resumir aqui, hein? Policial sai na rua só para matar a pessoa da cor negra. Matar preto na rua. Eu falei, não, gente, vocês não estão entendendo o que a polícia faz. Vocês não têm noção do que a polícia de parto que ela realiza, de salvamento, de socorro, de trocar tiro com bandido, né? E nenhum policial entra na viatura saindo e fala, hoje eu vou me divertir matando um preto, né? E foi exatamente o que eles fizeram, né? Escreveram lá que policial era genocida de pessoas negras. É uma coisa horrorosa, né, Coronel? A maioria dos policiais, se você for analisar a condição socioeconômica, também é de cor parda e cor negra. Sim. O cara que ganha pouco, está numa situação precária e é heróico o suficiente para enfrentar bandido na rua. Aí vem um miliciano de esquerda, diz que o policial é racista porque existe um extermínio de negros no Brasil, sendo que o Brasil é o país mais miscigenado. Ninguém nega que exista racismo no Brasil, mas pontualmente, o país mais miscigenado do mundo é, eventualmente, o país menos racista do mundo. Existe uma exclusão de negros por uma questão socioeconômica, mas dizer que o policial sai na rua para matar preto, assim, não é só falacioso, isso é criminoso. Eu acho que quem diz uma coisa dessa, as forças policiais deveriam processar e prender, porque imputar uma falsa acusação de crime é um crime hediondo. Você demonizar toda uma força policial que é pobre, que é feita de pessoas heróis, que sai para defender o cidadão de bem na rua. E, Adriles, eu vou até complementar, você falou estatisticamente, nós temos comprovado que a maioria dos policiais são pretos. São pretos, não tem jeito. Eu sempre fico confusa, eu não sei se eu falo preto ou negro. Depois dessa última discussão... Eu ouvi falar que o correto agora é preto. É preto, falar né? preto. Então vamos falar preto, né? Se a minha mãe falar que é negro, a gente fala negro. Mas eu acho super esquisito. Eu também acho esquisito. Eu acho que soa melhor negro, né? Eu acho. E aí, Antônio, o que aconteceu ali na sequência, que eu retirei aquele quadro da parede, retirei. Primeiro eu retirei. Porque a imprensa Só que aí, de imediato, eu já tomei um tranco. Lembrar o que era o quadro. Era um policial com o pé no pescoço de um negro, né? Uma coisa, e um policial branco, assim, como se fosse uma coisa... Isso, exatamente. Era isso aí, né? Mas, assim, dando as características de um policial aqui da rota, né? Ronda Ostensivas Tobias de Aguiar, com uma arma na mão, saindo fogo, saindo fumaça lá, e uma pessoa enrolada, uma pessoa negra ou preta, enrolada numa bandeira, ensanguentada. Mas isso a imprensa não fala, né? Dando a impressão que foi uma execução. A imprensa falou, né? E colocou o coronel como se fosse uma pessoa agressiva. Eu fiquei bem... Então, quando eu fui buscar sobre o coronel, eu no avião, muito rápido, esses 40 minutos que a gente teve de voo Rio-São Paulo, eu fui dar fazer uma varredura, o pouco que eu pude a respeito do coronel. Eu falei, gente, mas que absurdo. Como pode isso? E aí você já viu estampado no Google, né? Deu um Google lá, você já viu a placa. É um racista, o caso da o que placa. está acontecendo aqui? Mas eu precisava
Covid, você, olha, tem uma outra chamada aqui no Globo, uma matéria que fala: deputado PSL assina por colegas em lista de plenário e é acusado de falsificação. Do que se trata, coronel? Nossa, isso aí foi logo na primeira ou segunda semana de mandato, que as inscrições elas não eram eletrônicas, era no papel mesmo. E eu estou ali com a caneta e com o papel na mão, me inscrevendo para falar, para defender ou para me opor a uma determinada matéria. E o colega do lado falou assim: Tadeu, você pode escrever meu nome? Eu escrevo. Então a letra era a mesma, exatamente a mesma. Coronel Tadeu, deputado fulano de tal. E é claro que a esquerda gosta de fazer um barulhozinho ali, né? Aí eles viram que a caneta era a mesma, a letra era a mesma, aí falaram: o Coronel Tadeu está assinando por outro deputado. E na verdade não era, o cara estava ali do meu lado, eu só fiz a gentileza de escrever o nome dele, que ele estava do meu lado. As imagens E o dizem jornal tudo, Globo né? afirma: isso é um assassinato de reputação que a imprensa está fazendo. Adriles, onde você acha que isso vai parar, pelo amor de Deus? Eu acho que é um problema de qualquer redação no Brasil, da imprensa brasileira, e eu fiz PUC em Minas Gerais. Quem disser que não existe, não falo nem doutrinação, mas é adestramento de consciências e universidades, é louco, ou é insano, ou é oportunista. Eu li quase toda a obra de Marx, li Escola de Frankfurt, enfim, existe um adestramento para te transformar em um militante de esquerda para além de um jornalista que persegue a verdade. E qual que é o problema de quando você só tem uma hegemonia de um único pensamento nessas universidades? Porque a pluralidade é o pressuposto da busca da verdade. Se você tem vários princípios e interpretações de mundo, você lê vários autores, você vai buscar a verdade e a interpretação dos fatos de acordo com aquela que mais se coadunar ao seu princípio que você escolheu. Agora, quando você taxa um só princípio, você eventualmente transforma todo mundo num exército, e esses exércitos entram nas redações, e aí eles começam a subverter a realidade, inverter os fatos, falar que Lula, que foi condenado, por exemplo, em 3 instâncias, por uma dezena de juízes, é um herói, é um mártir social, e aí o que eles fazem? Atribuem crimes a quem não tem. Como atribuem crimes, por exemplo, de genocídio, de assassinato, confundem crime de mensalão com emenda parlamentar que é totalmente ilícita. Aí eles conseguem fazer com que, sei lá, um presidente como o Bolsonaro seja considerado um ditador assassino e o Lula um mártir da sociedade. Estou dando um exemplo desses 2 grandes mitos da história, né, da República Brasileira, mas isso acontece com deputados, com jornalistas, com pessoas, com influenciadores. Aconteceu com você. Existe toda uma hegemonia de um pensamento nas hostes culturais, nas redações, nos institutos culturais, para demonizar qualquer pessoa que tem um princípio conservador ou mais à direita que não se alinhe a esse adestramento pseudo-progressista de esquerda feito em escolas, universidades e redações no Brasil. Estou respondendo processo por xenofobia, coronel. Um crime racial seríssimo. Entendeu? E vários outros, né? Porque a gente está às vezes... Até pouco tempo eu falava, a gente está num país sem lei, mas eu estou vendo que essa desarmonia ela é global. Eu estou vendo que essas injustiças, essas coisas estranhas estão acontecendo no mundo. Juju, teve já alguma notícia que a imprensa divulgou ao seu respeito, assim, que foi uma mentira e que te fez sofrer muito? Você já passou muito por isso? Olha, muito, né? Eu tenho de vida pública uns 12 anos, mais ou menos. E é tudo muito complicado, porque eu acho que agora, com a força da internet, quando solta qualquer notícia, se for mentirosa, principalmente, você não consegue depois reverter. E isso tem um dano absurdo na sua vida. Então, eu já passei muito mal de ficar, nossa, que injustiça, isso não é verdade. Inúmeras coisas, sabe? Mas aí eu tive que adotar uma coisa para minha saúde mental, de não olhar. Eu não procuro as coisas que saem sobre mim, eu não leio. Porque além de ter essa publicação que fazem sobre a gente, as pessoas hoje elas têm um espaço de comentar sobre tudo, né? Opinam, condenam. Então, além de você ler a notícia que não é boa para você, te faz mal, você tem todo o linchamento que as pessoas fazem. Eles linkam de uma página a outra para eu ignoro. Ignora mesmo, não tem que dar palanque para idiota, não. Então, eu não olho mais, não leio, mas é uma coisa que a gente está sujeita, não tem, você sabe bem, né, como Nossa. que é. Toda hora sai alguma coisa. Se der um Google com meu nome, Adriles, Coronel Juju, às vezes eu olho e falo... Misericórdia, sou eu? Sim. Estão falando de mim? E eles deturpam na cara dura. Eu lembro que eu tive um debate aqui com a consuleza
da França, que era negra, inclusive, eu falei, olha, a gente é o país mais miscigenado, ainda que tenha racismo pontualmente, não dá para dizer que é um país racista, como não dá para dizer que é um país homicida. E prova disso é que as pessoas namoravam e falavam, mas que as escravas eram... A miscigenação começou com o estupro das escravas. Sim, mas depois desse estupro, não, as escravas eram estupradas pelos seus senhores de escravos. Agora, depois que passou a escravidão, não dá para dizer que elas continuaram a ser estupradas, né? Todas que foram. Aí sai no jornal, na Vejinha, no dia seguinte, Adriles disse que as escravas namoravam com seus senhores de escravos. Ou seja, não é burrice. É má fé. Que é má Eles fé. tentam, com essa esquerda meio identitária, meio maluca, que atribui racismo, homofobia, machismo a tudo e qualquer coisa, dizer de toda forma que se você for um cara meio conservador, meio de direita, não tiver alinhado às pautas progressistas, não tiver alinhado ao PT, ao PSOL, ao PCO, você vira exatamente um proscrito. E aí tentam te demonizar de toda forma, te chamando de preconceituoso. E não adianta, se você não tiver uma voz, eu ainda tinha uma voz para responder. Se você for um influencer que não tem um grande alcance, eles te massacram. Sucumbe. O jogador de vôlei teve a oportunidade de responder. O Monark, que foi acusado de racista, inclusive por empresas, teve a oportunidade de responder. Mas se é uma pessoa que não tem um grande número de seguidores, ela vira poeira. E aí o nome dela vai na lama, vira estuprador, abusador, racista, homofóbico, enfim. Assim, é o pior tipo de ditadura, a ditadura de uma opinião única que quer te colocar a pecha de identitário, de racista, de abusador, porque é um fascismo em nome do bem. Tá vendo? Eu estou limpando as sociedades desses dejetos. E agora redes sociais e alguns tipos de organismos nesse sentido promovem esse tipo de linchamento também. Você foi processado por esse episódio? Não fui porque eu desmenti de maneira peremptória e tinha um vídeo. Eu tive a sorte de tinha um vídeo. Eu nunca falei que as escravas namoravam com seus senhores. Mas é um aborrecimento. Mas não é burrice. Não é falta de interpretação de texto. Não é falta de interpretação da realidade. Querem é má fé. É mau caratismo. Eu sei. Coronel, vamos falar da PEC dos precatórios, né? Que foi aprovada agora. Foi o assunto da semana, né? Foi aprovado anteontem. Hoje... Nós tivemos dois turnos. Programa WhatsApp. Foi aprovado na quarta-feira. Isso, na quarta-feira, né? Foi um dia inteiro de votação. São 2 turnos, né? Sim. Às vezes o pessoal não sabe o que é às vezes não sabe o que é uma PEC, mas é um documento que vai mudar a Constituição em algum ponto ali. Mas hoje com o Google, gente, quando você tiver o que é PEC, o que é emenda, o que é precatório, Google. Vai no Google, você... Projeto de emenda constitucional. Esse projeto ele tem 2 pontos importantes. O primeiro é o seguinte: veio uma conta para o governo pagar, e aí nós não vamos falar de presidente, nós vamos falar para o governo federal. Sim. Veio uma conta de 90 bilhões. Simplesmente entregaram, botaram na mesa assim, olha, 90 bilhões, você se vira para pagar o ano que vem. Eu falei, como? Eu não tenho dinheiro. Não perguntei se você tem dinheiro, eu falei para você se virar e pagar. Porque a ordem judicial se cumpre. Como se não bastasse os bilhões que os governadores do estado já... Maravilha, beleza. O povo está passando fome lá fora. Nós não recuperamos a economia, porque alguns governadores e prefeitos resolveram fechar bar, restaurante, tudo que podiam. Sim. E lascaram a vida do povo. A gente tentando arrumar dinheiro para ajudar mais o povo, e aí vem essa conta para a gente pagar. Falei, tá bom, é para resolver? Então vamos resolver. Fizeram a PEC. Olha, a PEC vai resolver 2 problemas. Nós precisamos aumentar o programa de assistência social, que agora chama Auxílio Brasil, e vamos tentar fazer um parcelamento disso daí. Vamos chamar os nossos credores e dizer, nós vamos pagar. Mas não dá para pagar tudo de uma vez. Ok? Então nós vamos mexer na Constituição para deixar isso escrito e claro. E foi o que foi feito, a PEC dos precatórios, que estão falando de PEC do calote. Você chama alguém para negociar e você fala, e o cara te chama de caloteiro, fala, não, eu estou te chamando porque eu quero te pagar. Só que eu não posso te pagar à vista. Aí vem o que o Adriles falou, né? A narrativa, o discurso mentiroso. O governo está dando calote. Eu falei, não. E nós, inclusive, abrimos exceção para os professores, que a maioria desses precatórios são de professores, e dissemos para eles, olha, gente, eu vou te pagar. Com outros precatórios, os milionários, nós vamos parcelar em 9 vezes. Não tem cabimento eu encher escritório de advocacia de dinheiro da União de uma hora para outra, porque em cima de um precatório, nós temos ali de 20% a 30% de escritório de advocacia, que é o advogado que vai pegar para ele, que é os honorários dele, é legítimo. Então, vamos parcelar em 9 vezes. E assim nós fizemos. Até 66 mil, o governo paga à vista. Professor vai receber 40, 30 e 30 em 3 anos. Sem falar que tem muitos professores... Adriles, antes de você falar, eu tenho recebido diariamente dezenas de vídeos de professores militando em suas salas de aula.
Isso aí. Você tem que É a acabar. doutrinação, Você tem que né? acabar. É a doutrinação. Agora, é importante falar, baseado na fala do deputado aqui, que o precatório é o quê? É uma dívida que o Estado tem com quem o processou e deve receber. Por que eles querem parcelar esses precatórios? Para dar dinheiro para comida, para pobre que ficou isolado e não pôde trabalhar. Agora, qual é a prioridade? Tudo bem, o precatório vai ser pago e vai ser parcelado. É gente que tem dinheiro para pagar advogado para processar o Estado ou é o pobre miserável que está passando fome nesse momento graças a essa política infame e isolacionista que foi feita por prefeitos e governadores? Então, quem faz oposição ao Auxílio Brasil, que é o produto direto da PEC, está fazendo oposição não é o governo, está fazendo birra não é o governo, está fazendo oposição ao povo que está passando fome pelo isolacionismo proposto por prefeitos e governadores que o STF liberou, né? E aí a gente vê nesses discursos todos que a gente está tentando matar dois coelhos com um tiro só ali, né? Um pagar o precatório, vamos dar um jeito de acertar o precatório, que tem que pagar mesmo, não tem por onde correr. Qualquer um que fosse presidente ia ter que pagar, de uma forma ou de outra. E o segundo ponto é colocar um pouco mais de dinheiro na mão de 14 milhões de famílias, que são essas beneficiadas pelo Programa de Assistência Social do governo, aumentando para 17, então é mais gente. E a gente sabe muito bem que hoje a situação não está fácil, Antônio. Mas eles não querem, por quê? Daqui a pouco, ano de eleição, né? Isso vai beneficiar o atual governo, né? Vai beneficiar aí eu pergunto, o presidente. aí eu falo e afirmo, gente, o presidente Bolsonaro, ele que está lá hoje no cargo, ele foi colocado para governar do dia 1º de janeiro de 2019 até o dia 31 de dezembro de 2022. Quer dizer que qualquer coisa que ele faça que vai ajudar o povo, ele está visando as eleições? Não, ele está cumprindo o mandato dele. Ele não se comprometeu a trabalhar para o povo. Tá dando comida para o povo. Poxa, nós tá estamos passando fome. Que já está tarde. Eu estou falando isso, já não é de hoje. Que o povo está passando fome. A coisa que mais me indigna é sair Eu me sinto mal, Adriles. Eu saio do supermercado e tem gente na porta pedindo comida, sabe? O tempo inteiro. Meu Deus. O que me incomoda, Antônia, é que todo mundo falou, não, agora vamos salvar vidas. A economia vem depois. Aí, eventualmente, não se provou que se salvou vidas isolando as pessoas, porque com transporte cheio de gente apinhada em transporte público, volta para casa, tem uma média de 3, 4, 5 pessoas. É lógico que você vai transportar também o coronavírus que você pega para sua casa. Ou seja, isolamento social é uma balela que foi feita no Brasil, que só impediu para as pessoas trabalharem para dar sustento às suas famílias e, eventualmente, se culpar o Bolsonaro por alguma coisa, por ter sido um genocida, porque ele entrou de máscara numa padaria. Agora que a economia chega em conta, em débito, de pessoas que estão passando fome, porque perderam empregos, perderam possibilidade de trabalho, perderam capacidade de sustento, que estão passando fome, desgraças a essa política espúria de isolamento social feita por prefeitos e governadores, agora querem tirar a possibilidade do governo Bolsonaro de dar comida para quem está passando fome por causa do isolamento que eles predisseram. E aí a culpa da economia falha agora é do presidente. É do presidente. Assim, é uma hipocrisia de dar revoltante. Sem ele ter baixado uma porta sequer, hein, Adriles? Não baixou uma porta sequer e está sendo culpado por causa disso. Adriles e Coronel, eu sabia que com os dois aqui ia ser esse bate-papo delicioso, mas a gente tem uma mulher linda, maravilhosa aqui. Claro. Então hoje a gente vai revezar, vai ser papo de menino e papo de menininha. Eu quero fazer uma sugestão para Juju. Ô, Carol, bota uma música gostosa para Juju. Eu quero falar da Juju apresentadora. Que música, Carol? Aliviar as nossas dores. Atenção. Juju é o lado poético. A gente fala da coisa canhestra e horrorosa da sociedade. Isso, mas é importante falar dos dois. Juju, como é que é o nome do programa? Bootcamp? Não, esse é do Entretenimento. Agora a gente vai falar desse que eu participei, que ela tá ótima. O que judia mais, aquele que pega mais, é o Bootcamp. Eu quero fazer uma sugestão para você fazer um para político, mas você tem que dar uma... Tem que pegar firme. Pegar firme mesmo, não pode amolecer. Isso, as meninas vão malhar, vão ficar... Mas assim, você cria um padrão de excelência insuperável. Ninguém vai ficar mais bonita que você. Gente, eu vou tem que apresentar o programa de Meu Deus, eu vou sair daqui me achando a mulher mais poderosa desse mundo. Agora, da audiência deve bombar, né? Com aquele bando de mulher gostosa fazendo aquelas provas. Olha, então, foi a maior audiência do de estreia de todos os tempos. Mas é claro, como que não tem como não ser. Primeiro que esse assunto é um assunto que dá muita audiência, né? Que é a galera que faz, que cuida do corpo, cara, né? Vamos tem dizer mulher assim, puxando caminhão. Olha isso. Puxando carro. Então, assim, é interessante ver, né? A força, né? Que feminina. Diz que a força do sexo frágil. Super frágil, né? E aí entra também questões femininas que as meninas contam da sua
vivência, os seus problemas, relacionamentos abusivos que elas já passaram, preconceitos, né, que já passaram em diversas áreas de trabalho ou na vida em geral. Então a gente aborda todos esses temas, né, do empoderamento da mulher. Juju, falando em relacionamento abusivo, eu entrevistei você pro Na Lata com a Antônia tem uns 4 anos. Né? E era uma época que você não estava falando com ninguém. Eu acho que faz mais, até uns 5 anos. E eu super grata porque você foi falar comigo, foi uma entrevista incrível. E você estava no momento que você estava separada do seu ex-marido, né? E foram anos juntos. Foram. Mas 14 anos. Você me dizia, não, a gente não vai mais voltar e tal. E a Adriles, eu estava cheia de amor. Ela falava, tava o amor saindo pelos poros. Falei, eu vou contar até 3, vão voltar. Dito e feito, voltaram. Sim. Mas aí depois, agora que vocês não estão mais juntos e tal, você teve a conclusão de que você chegou à conclusão de que você estava vivendo um relacionamento abusivo. Demorou para a ficha cair, para você entender que... Olha, a gente se conheceu muito novo, com 20 anos. Então, assim, a gente cresceu junto. Sabe, se ajudou e trabalhou junto, e ele ficou conhecido porque eu ajudei que ele ficasse, e ele me ajudou nessa questão de treino e tal, né, que ele é professor, enfim, atleta. Só que vai passando muito tempo e às vezes as pessoas não enxergam que você já não está mais, você não está mais feliz, você quer outra vida, você quer outras coisas. E as pessoas, elas muitas vezes não conseguem se desvincular e preferem ficar dentro de um relacionamento que não está fazendo bem. Aí acaba que os dois fazem mal, um pro outro, sabe? Começa a viver a solidão a 2. Isso. E é tóxico pros dois, porque perde respeito. Mas o que caracteriza um relacionamento abusivo? O que estava te fazendo mal em relação ao seu relacionamento com ele? Não, eu não falo que foi um relacionamento abusivo, assim, eu não afirmo isso, mas era tóxico pros dois. Os dois não estavam bem mais. Agora, o relacionamento abusivo que existe milhões e grande maioria das mulheres vivem isso, tem diversas formas, né? Ele pode ser abusivo na parte de agressão física, quanto na parte de agressão verbal, psicológica, dominação, sim. impedimento. Então, infelizmente, muitos homens são criados de forma muito machista e acham que um simples xingamento não tem problema. Eu fui grosso, não tem problema. Vai anulando a pessoa. Vai anulando. Então, é isso que eu digo. Faz mal quando você está convivendo com uma pessoa que a gente acaba perdendo o limite do que é respeitoso, do que pode ou não, né? É importante dizer que também tem mulher que é grossa, que é abusiva, que é chata. Tudo bem, o machismo estrutural no Brasil é forte, é grande. Mas assim, eu fico com medo, assim, sempre faço esse ressalto, porque exatamente existem homens com caráter torpe que usam do machismo para tolher as suas mulheres, humilhar as suas mulheres, mas tem mulher também que eu acho que cordialidade, né? e elegância cabe em qualquer lugar, né? E Todo principalmente mundo num relacionamento, com né? certeza. Quando você perde isso, você perde o respeito, aí vai desgastando mesmo. Desgasta, e aí já não tem mais. Eu falo que assim, é cristal quebrado, sabe? Não volta mais. No seu caso, Juju, o amor prevalecia apesar de ser uma coisa ruim para ambos. Como é que é essa coisa? Sim. Assim, você ainda o amava, mas se sentia mal. Como é que se deu esse paradoxo, assim? Então, é quando a convivência já não fica mais harmoniosa e muitas brigas. E essas brigas, os dois perdem o controle. E os dois falam coisas que não devem, se machucam. Isso. Então, assim, era muita mágoa. E isso vai aumentando, vai virando uma bola de neve, né? E que a gente entendeu que não cabia mais, não dava mais. A convivência não dava mais para nenhum dos dois. E ficaram inimigos, Juju? Não. Aí eu fiquei, assim, muito magoada no final. Então, eu deixei de falar com ele, de ter qualquer contato, até mais ou menos 2 anos depois. Agora está fazendo, acho que 3 anos que a gente terminou. Mas eu fiquei um bom tempo, assim, que eu afastei para a minha saúde mental, para que eu pudesse me recuperar, né, e seguir a vida. Aí depois a gente se falou e tinha algumas questões de trabalho também para resolver. O tempo cura tudo. Cura. E aí, assim, hoje eu não sinto mais nada, então é tranquilo. Você sente respeito e ternura pelo tempo que você ficou com ele. Isso é muito bom, é o que eu sempre falo. Preservar isso. O respeito tem que ficar, porque... E não é uma coisa que você fala, eu vou apagar da minha vida. Você não apaga nada. Fez parte do seu passado, da sua história, onde você chegou.
chegou, por tudo que você passou. Só ver o lado bom. Eu lembro de um amigo meu que chegou pra mim e falou: Adriles, eu fiquei 12 anos casado com uma mulher, queria tanto que desse certo. Cara, deu certo durante 12 uma anos. vida, óbvio que E deu. é uma lembrança maravilhosa você ter respeito, o carinho, o tenor. O tesão vai embora, a comunicação falha. Isso. Mas quando você percebe que a pessoa te deu um filho, te deu um tempo junto, você construiu uma relação. Deu certo, e deu certo durante aquele tempo da sua vida. Você aprendeu É muito, a vida, né? É É a vida. E o passado, Juju, ele é apenas a referência para você, né? Olhar para frente e seguir a vida. Exatamente. Não tem essa, não. De Sim. ficar Então, hoje, pra remoendo mim, o que já passou. É tranquilo. Hoje a gente não convive porque não tem mais nenhuma ligação. Tudo certo. Cada um no Mais seu canto, respeito mais respeito. total, Que sim. bom. Coronel, Bancada da Bala. É um nome, né? Bancada da Bala. De onde surgiu esse nome, Bancada da Bala? Antes bancada da bala do que bancada da mala, né? Que o que nós tínhamos visto aí Mas tantos continua anos tendo atrás, Bancada da Mala, Né? Coronel. Vamos Quando- ficar só na bancada da bala aí, que tá de bom tamanho. É Tá. um grupo de deputados que defendem as pautas da segurança pública. Nós temos uma frente parlamentar lá da segurança pública com mais de 200 deputados que são signatários. E o que a gente pede é acabar um pouco com essa impunidade no país, né? A gente mexe lá na legislação penal, Código de Processo Penal, leis de execuções penais, Código Penal, e a gente tenta fazer um pouquinho mais de justiça, né? Porque o sujeito vem, ele mata, ele rouba, ele furta, ele estupra, ele faz isso, aquilo e tal, e sai bonito na foto ainda caçoando do delegado, caçoando do policial, caçoando da população, da sociedade. Então a gente quer diminuir um pouco isso. Não é fácil não, viu? Não é fácil. O que Dá me preocupa... cada pau dentro das comissões lá e no plenário. Cada vez que vai botar um assunto desse, é complicado. Eu sou a favor da posse. A posse é ter em casa, não é isso? Sim. O porte me preocupa, porque acho que é uma questão de educação. Eu acho que as pessoas não têm educação para ter porte de arma, né? Mas os Estados Unidos tem lugares que todo mundo tem, mas não tem, o brasileiro não tem essa educação. Então eu acho isso muito preocupante. Mas o bandido todo tem. Mas aí tem que mudar uma série de coisas. Tem que mudar a Constituinte, tem que mudar as leis desse país, tem que é bem mais embaixo o buraco. Você né? já tirou Que você alguma vez, acha? Antônia? Eu faço curso de tiro faz e curso de tiro, já tô lá no processo de Juju, ter a já minha tirou para alguma ter vez? em casa. Já tirei uma vez só, mas não tenho com frequência. experiência. Não. Atirar é muito gostoso. Você Sim, já é foi? bom. É muito gostoso. Terapia. Na Adriele, já tirou? O Bené Barbosa. Lá, o Benê curso dele. Barbosa, Bené então, né? O que hoje está acontecendo no Brasil é uma mudança de cultura, mas muito lenta ainda. Nós tínhamos aí até 2, 3 anos atrás, não chegávamos a 200 mil atiradores. Hoje esse número já chega a 500 mil. Já temos mais de 1 milhão de armas registradas. Armas que a polícia sabe com quem está e onde está. O exército sabe com quem está e onde está. Então essa cultura está mudando. Né? E eu fui professor de tiro muitos anos, viu, Adri? Já tirei muito e já ensinei muito. Eu sempre falo pro pessoal, se tu quer usar uma arma, prepare-se para usar arma. Porque se você não estiver preparado, eu não vou deixar você usar arma. Mas, deputado, tem uma série de testes psicológicos, sociais, para a pessoa adquirir tanto o porte quanto a posse, né? Ou seja, não é uma coisa assim que você vai distribuir quem quiser comprar arma, que compra arma. Tem uma série de restrições. Não é chiclete que a gente compra em qualquer bar, não. O que o governo, quando acontece proibir arma, você está proibindo para o cidadão de bem que eventualmente quer se armar e quer fazer esses testes. Agora, que bandido consegue arma a qualquer direito, de qualquer forma. O tempo inteiro. E nós temos a legislação mais rigorosa do mundo. Do mundo. Nenhum país é tão restritivo com armas como o Brasil. E a gente está vencendo isso. A gente coloca a arma na mão do sujeito devidamente preparado. Faz teste psicológico, faz teste prático, atira. Né? Tem o aval e uma assinatura de um professor que está chancelando que você treinou e está apto a usar aquela arma. Então o processo é rigoroso. Né? Essa cultura vai mudar, eu tenho certeza. É que a imprensa passa para as pessoas que vai vender arma no McDonald's. Entendeu? Aí fica essa bagunça. Ou que o Bolsonaro vai dar arma de presente no Natal para todo mundo. Fazer milícia, né? Enfim, não é assim, não. E a arma custa caro. Nós temos impostos, nós não temos só temos 2 indústrias hoje praticamente no país, né? E então você trazer uma arma de fora custa caro. Então não é para qualquer um. E é um princípio de liberdade, né, deputado? Porque o Estado não tem um dom. O Estado não é Deus, não tem o dom da ubiquidade. Tem uma mulher, agora, se eu não me engano, que ela processou o Estado porque ela foi assaltada e perdeu. O Estado não me ofereceu segurança. Então, se o sujeito quiser se defender de um bandido, defender a sua família, os seus amigos, os seus filhos, a sua esposa, ele tem o direito de se armar devidamente com os testes sociais, políticos que você tem que fazer para ter o porte de arma e o posse, né? Sim, existe todo um processo mesmo. Vamos falar de Sérgio Moro? Podemos, claro. O que você acha?
dessa candidatura? O que você acha? Eu acho que é importante para o processo eleitoral que o Moro fale. Tá? Sem necessariamente colocar ele como um grande ou mau candidato, não vou entrar nessa seara. Porque o Sérgio Moro tem sido massacrado. Ele foi um herói nacional? Sim. Ele prendeu bandidos graúdos, quase 200 de petistas graúdos, até o presidente da República, sim. Meu problema com o Moro é o silêncio dele durante tanto tempo. Poxa, o STF destruiu a Lava Jato. E não fala nada. O STF destruiu a sua reputação. O STF soltou bandido, soltou o maior bandido vivo da história da República, que é Luiz Inácio Lula da Silva, um bandido que saqueou dezenas de bilhões para pôr no bolso de empreiteiros, de empresários corruptos, deputados. Isso sim é corrupção. Então, eventualmente, eu acho que ele tem uma candidatura para dar voz a esse legado que ele tem. Agora, eu não gostei muito do discurso dele. O que ele faz? Ele se volta justamente contra o governo que ele participou. E aqui, sem demérito ou mérito para o Bolsonaro. O governo Bolsonaro não tem uma única denúncia de corrupção. E aí a primeira coisa que ele faz é comparar emenda parlamentar com mensalão. Ele sabe que uma coisa não tem nada a ver com outra. Comentamos no corredor isso. Uma palavra sobre o Supremo Tribunal Federal que destruiu a Lava Jato. Não foi o Bolsonaro que destruiu a Lava Jato. Destruiu o trabalho dele, né? Destruiu o trabalho dele. Ele tem voz, exatamente, para falar contra um sistema de justiça carcomido pelo atraso, por uma oligarquia corrupta, moralmente corrupta, que tem sido, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal. E nós Federal. tivemos uma decisão essa semana, o Adriles deve ter acompanhado, onde todos os procuradores da Lava Jato vão ter que devolver as diárias que eles ganharam por conta dos trabalhos que eles faziam em diversas localidades. É mais uma pancada em cima da Lava Jato. E o Adriles falou muito bem. A Lava Jato... bandido. É o bandido prendendo o xerife. O rabo abanando o cachorro, por aí vai, né? Igual foi a CPI do Covid. O bandido prendendo o xerife, né? Porque CPI, assim, por pouco o Omar Aziz não deu voz de prisão lá pro general. Você tem os dois maiores ícones da história da corrupção brasileira, um com 20 processos, o outro que teve a família presa por desvio de recurso de saúde, tem denúncia até de pedofilia contra o Omar Aziz. Esses dois homens, e o que me incomoda, viram ídolos da imprensa. O ódio ao Bolsonaro é tão agressivo, é tão enlouquecido, que você coloca dois homens com uma bancada humilhando médicos, humilhando advogados, humilhando deputados, humilhando ministros, todas as pessoas de bem, colocando elas em inquérito completamente ilegal, de fake news, quando fake news, na verdade, é simplesmente a opinião que não agrada um determinado juiz, constrangendo as pessoas. Um inquérito que parecia uma coisa inquisitorial, quase semi-nazista, assim, de perseguição à liberdade de expressão, querendo prender pessoas. Ou seja, uma coisa horrorosa, é o bandido indo atrás do xerife. Ou seja, é um princípio de injustiça completamente invertido e salvaguardado. Isso é que me deixa triste, por uma mídia que tem um ódio tão grande a um princípio de conservadorismo, encampado que seja pelo bolsonarismo, que à custa de derrubar o Bolsonaro, constrange, humilha, massacra pessoas inocentes. Tá bom. Adriles. O que eu fiz de errado? Não, você não fez nada de errado. Eu amo. Eu fico até 5 da manhã ouvindo o que o Adriles tem para falar, né? Adriles é maravilhoso. Ele fala mesmo sem medo. E fala de forma que todos entendem. Isso é maravilhoso, Adriles. Você é... que é muito generoso. Você é necessário, Adriles. Eu queria que você, porque você também é poeta, sim, eu quero que você declame um poeta curtinho aí, pra gente fazer uma transição, que eu quero agora voltar pra Juju, que se ela tá tendo dificuldade de ser apresentadora de podcast. Que em seguida eu quero fazer uma pergunta bem, não sei se difícil, mas eu quero a opinião do coronel. Você quer um poema? Um poema para eu voltar aqui para Juju. Agora você vai ser esse Eu acho que tem um poema do Fernando Pessoa, não vou dizer nenhum meu não, que é maravilhoso, que ele diz o seguinte: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Então o poeta, na verdade, atua exatamente para perceber e fazer com que as pessoas percebam a própria dor, que às vezes nem é dele, mas é uma dor universal. O poema transfigura a dor num sentimento de observação do sofrimento humano, para que a gente atravesse o sofrimento e a gente perceba que para cada noite há um dia. E existe a treva porque existe a luz. Existe a alegria porque existe o sofrimento. Existe a possibilidade de ajudar alguém que está sofrendo, e essa possibilidade te transforma numa pessoa melhor. Exatamente, eu acho que esse é o princípio divino da poesia, né? Perceber que quanto mais se ajuda alguém que está sofrendo,
você ajuda a si mesmo. É o princípio do cristianismo e da poesia. Você olhar para dentro desse caráter poético, às vezes a gente se percebe assim, por que existe tanto sofrimento no mundo? Para que a gente tente exatamente resgatar um sentido de felicidade dentro da lama desse sofrimento, da injustiça, da perseguição, do massacre, da inversão da justiça que tem nessa CPI, que existem tantas coisas miseráveis no Brasil que a gente tenta atravessar e para ajudar o próximo. Você ajuda a si mesmo, você se torna realizado, como o Cristo crucificado na cruz se tornava realizado, não necessariamente feliz do ponto de vista físico, mas se realizava em salvar a humanidade. Esse é o princípio da poesia. Identificar o sofrimento e identificar a maneira com que você pega o sofrimento e transforma ele em felicidade das pessoas. Em poucas palavras, gente, o Adrilles quis dizer: fazer o bem sem olhar a quem. Juju, você tá tendo dificuldade com o podcast? Camarim da Juju? Olha, Antônia, é uma coisa totalmente nova, né, pra mim. Eu adoro essa coisa de entrevista, só que eu acho que isso é um dom, sabe? Então eu tô aprendendo ainda, assim, sabe? Levar, porque eu acho, por exemplo, você tem esse dom. Eu admiro muito, acho lindo. É prática, eu tô há 8 anos direto. Você me falou lá, é prática e tal. Então, eu comecei agora esse projeto de… Eu quero levar todos os tipos de pessoas, sabe? Homens, mulheres, todos os assuntos. Inclusive, você participou. E foi ótimo. E dependendo da pessoa, pode levar os anos que for, você vai ficar super nervosa. Você vai falar, meu Deus, hoje eu vou entrevistar o fulano de tal. Meu pai, certeza. será que vai dar certo? Não, tem gente e esse frio na barriga é bom, né, Adriz? De falar, será que vai dar certo? Será tem que vai gente funcionar? que você já fica… Sabe quem que eu fiquei nervosa? Eu entrevistei poucas pessoas até agora, porque começou agora, né? Mas eu fiquei nervosa de entrevistar o Léo Dias. Muito nervosa. Porque o Léo é super polêmico, né? Já fofocou de você já? Muito. Então, já tive problema. A forma de acabar com ele é ficar amigo do fofoqueiro. Não adianta. Com o Léo Dias não tem isso. Será que não? Fofoca. Super amigo da Antônia, que eu vi falando. O Léo é padrinho, meu filho, ele não me poupa. Ele não poupa ninguém, meu amor. Aí eu fiquei super nervosa no dia de entrevistar ele. Mas eu fiquei feliz que eu vi que ele tá muito diferente. Ele tá bem, esses dias ele tá bem. Tá muito bem, eu fiquei feliz. E eu tomara que permaneça assim. Sim, tá se espiritualizando, que é o que tava faltando na vida dele. É o essencial. E eu acho que agora ele tá num caminho… Fiquei muito feliz por ele. Ele tem sido bem… coerente, tranquilo. Sim. E, por exemplo, tem assuntos que ele fala… Porque às vezes eu fico sabendo antes das coisas. Ele fala, olha, surgiu isso, mas isso eu não vou comentar porque eu acho desumano e tal. Isso é muito bom. Isso era uma percepção que eu acho que lá atrás ele não tinha muito. Ele não tinha. Eu acho que a profissão de fofoqueiro, entre aspas, ela é muito estigmatizada. Porque eu acho que a fofoca é o substrato da literatura. É querer contar para as pessoas aquilo que elas não querem contar nem para si mesmas. Então… Quer seja de alguma forma mais acerba ou não, você está desnudando a natureza humana naqueles segredos que os famosos não querem contar. E as pessoas se espelham naquelas relações que, às vezes, eventualmente, possam ser abusivas, pode ser algum tipo de crime, pode ser algum tipo de injustiça. E isso, de alguma forma, o fofoqueiro, como o Léo diz, ainda mais agora que está espiritualizado e quem tem uma consciência social e afetiva maior, ele está ensinando o modo de agir melhor, através, às vezes, até da ação errada de alguns casais, de alguns famosos, de algumas pessoas que se enchem de soberba ou de um sentimento de humilhação por outras pessoas. Então é legal isso. A fofoca é o substrato da literatura. E ele é muito inteligente, ele escreve muito bem. A questão é que eu acho que tem pessoas que se aproveitam, não que ele seja inocente, que ele não sabe o que está falando, mas o Léo é aquela pessoa que, se você tratar com muito carinho, ele acredita que você é muito amigo. E essas pessoas usam ele para atingir outras, né? E aí é onde eu entro nos nossos embates, é de falar, não, você não é cego, você não está vendo que essa pessoa tá te usando. Mas é pra e isso aí, que amigo serve, né? Então a gente… E aí, ainda assim, ele vai. E quando ele vai, a gente racha. Aí depois ele reconhece, aí a gente fica de boa de novo. Amizade é isso, tem que falar mesmo aquilo que a pessoa não quer ouvir, né? E aí ajuda, né? Você faz com que ele enxergue ainda mais a realidade, né? Mas eu queria perguntar para vocês duas. Lá vem. A fama, nesse sentido, é uma desgraça? Porque a quantidade de gente que deve se aproximar de você, Juju, de você, Antônia, com algum tipo de interesse, fingindo uma amizade, um afeto, que às vezes é simplesmente um cálculo de interesse para se projetar também. Como é que vocês se defendem disso? Ai, que susto! Vai, Torinho, vai, Torinho! Eu vou começar. Fala, Adrilei. Fontenelle, que honra ter você Você tá aqui. trazendo dinheiro pro meu programa? Ainda não. Mas, ó, eu vou Como trazer não? propaganda. Mas como não? Você Brasil, invade o meu que honra programa e ter não você aqui traz na Jovem Pan, dinheiro. viu? Cadê o touro de ouro? Aqui é Carol Lessa, olha só. Juju, Como é? prazer em te conhecer, viu?
Deputado Olha, Tadeu, eu tô tá honra ter achando- você aqui nos estúdios, viu? Sentar aqui do lado do Adriano. Um Aqui urso, do meu um urso de ladinho. ouro, que é isso? É tudo por causa Cadê da o touro de Juju, ouro vocês- aqui? Urso de ouro Cadê? não O pode. touro tá lá. O que, Pô, Mariana? O que é isso? Ó, vim Olha, fazer tem uns uma negócios visita ali, é aqui. dinheiro. Veio dar umas dicas pra nós. Pega lá, é Vamos botar ela aqui dinheiro. embaixo do urso aqui pra Eu ver tô se ele dá uma falando, sorte. gente, olha, aqui, aqui ó, esse- perto do urso aqui, ó. Pronto, aí Eita, foi. Vai, O que é tourinho, isso, vai, minha tourinho. gente? O que Fora, é isso? urso, fora, Peraí. Onde é que nós vamos comprar? Olha, Samu? Peraí, Onde é que nós vamos comprar som? É aqui, tá aqui ou lá fora? Tá numa boa hora pra comprar, viu? As bolsas, a bolsa Tá tá aqui pra dar caindo. sorte. A bolsa tá caindo e as empresas estão reportando ótimos resultados. É um bom momento para comprar. Olha o a pessoal tá dica. olhando muito para Brasília, deputado. Olha a dica, tá vendo? É. Mas que honra ter aqui, me chamar aqui, Fontenelle. Obrigado, Não, viu? olha, eu vou lhe falar uma coisa. A pergunta é: eu tô com R$500 mil para investir hoje. Senão eu vou sair, vou gastar e vou. O que eu Gasta faço? não. Onde que eu invisto esse R$500 mil? Não, você vai ter que fazer um plano de investimento. Não é para investir de uma vez. Você não pode botar tudo na bolsa, senão é especulação. Para você investir, você tem que botar pouquinho. Tem que botar uns 10, 15 mil por mês na bolsa e passar 3 anos colocando. É assim que funcionam os investimentos que tendem a... Tem mais chance de ser lucrativo no futuro. Você pegar tudo e botar na bolsa, você está especulando. Não que não seja um bom momento para entrar agora, como eu falei para o deputado. Deputado Tadeu, as empresas estão... Depois do Covid, as empresas que têm o serviço online, que melhorou muito as empresas online, estão reportando resultados ótimos, né? Conversei com o cara, por exemplo, sei lá, o pessoal da Centauro. Eu fiz uma entrevista aqui, né? A TV Jovem Pan agora está com vários programas. Eu estou honrado de estar com um programa chamado De Frente com o Futuro. Conversei com o presidente da Centauro hoje, né? Vai ao ar daqui a umas 4 semanas. E a Centauro tá ajudando a gente aqui na Jovem Pan? Ainda não, mas Então, podemos. não pode. E no meu programa só pode falar se botar dinheiro. Ah, não sabia. Então, eu estou falando com vários donos de empresas, todos eles vendendo muito online, mas as ações estão caindo. Porque lá em Brasília está uma bagunça grande, ano que vem é ano de eleição, o pessoal está preocupado. E as ações caem sem razão, sem ter os fundamentos da queda. Então, seria um bom momento para botar os quinhentão. Mas eu recomendo ir devagar e botar 15 por mês. Não, porque eu tenho arritmia cardíaca, eu não vou botar, não. Olha, homem do dinheiro, escuta essa pergunta que eu vou fazer aqui para o coronel. Coronel, uma delegada da Polícia Federal foi exonerada essa semana e teve essa exoneração, acho que você está sabendo, Adriles, assinada pelo o ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, né, que foi a que pediu a extradição do Alan de Souza, do Terça Livre. Né? Alan dos Santos. Alan dos Santos, perdão, Alan, do Terça Livre. E aí, rumores, né? A imprensa vem com várias vertentes. Que isso foi a pedido do presidente, porque tem um acordo que foi feito, supostamente, com o ministro... É o nome do careca, gente? Alexandre de Moraes. Com o ministro Alexandre de Moraes e tal. Que você ficou sabendo dessa exoneração, coronel? Você tem... Não fiquei sabendo, mas eu digo para você o seguinte. Todos os funcionários do governo têm um chefe que é o presidente da República. Assim como eu fui funcionário público estadual, o governador do estado era o meu chefe supremo. E ele tem administrativamente o poder para movimentar quem ele quer. Exoneração de um cargo não significa demissão. Então, provavelmente, ela foi tirada de um cargo e deve ser alocada em outro cargo, com toda certeza, compatível com a função dela. Então, se é delegada, ela vai chefiar uma delegacia em qualquer outro lugar. E todos os delegados, mas eu digo todos, sem exceção, sabem muito bem disso, sabem muito bem a regra. Ninguém é dono da cadeira. Absolutamente ninguém. E é claro que, vez ou outra, eu vejo que a política acaba participando disso. Não gosto, não aprecio mesmo, sou contra isso, né? Porque você ser policial e ser submetido a vontades políticas não é legal para o serviço policial, não. Então, portanto, se ela foi exonerada por problemas políticos, é errado. Agora, o ato administrativo pode ter certeza que ele é perfeito. O presidente tem toda a autoridade de tirar de um lugar e colocar no outro quem ele quiser e a hora que ele quiser. Antônio, mas é importante dizer que abuso mesmo, a gente está falando do caso do Alan dos Santos, Sim. é você pegar um jornalista e criminalizá-lo por opinião. Isso é uma coisa afrontosa ao Estado legítimo de direito no Brasil. O que esse ministro está fazendo, Alexandre de Moraes, é assintoso. Ele usa da prisão, de eventualmente de algum tipo de contato que ele tenha com o delegado. Não vou nem entrar nisso, porque eu não sei exatamente o que aconteceu. Mas prender um homem
destruir a sua capacidade de sustento, desmonetizar a possibilidade de um homem que eventualmente está se colocando na sua liberdade de expressão, de fazer críticas justas ou injustas ao Supremo Tribunal Federal, é exatamente destruir a bandeira da liberdade de expressão. É pior do que prender, às vezes. Você, eventualmente, tira o dinheiro da pessoa, tira a capacidade de sustento da pessoa. É uma perseguição que se nunca viu na história do Brasil antes. O que me preocupa é que não é só o Alan. O Terça Livre foi fechado, né? Então, assim... 22 pessoas que tiravam sustento. Desempregadas, passando fome, tem pessoas com problemas de saúde. Então, assim, foi um estrago generalizado, né? Mas, e que é ilegal. Eu acho que não vai ser extraditado. Não tem esse negócio de Interpol lá, porque não é legal isso. Você acha que corre o risco do Alan ser preso? Eu acho que não corre o risco de alguém no exterior perceber que, eventualmente, um crime de opinião nunca pode ser exatamente considerado um crime? Sim. Mas aqui no Brasil, Antônia, as pessoas já estão sendo presas sem julgamento, sem o devido processo legal. O Roberto Jefferson, por mais que ele tenha sido chulo ou agressivo, ele foi preso por quê? Porque ele pegou uma arma de brinquedo e falou que ia espantar Satanás da igreja. Entendeu? O Oswaldo Eustáquio, a gente não sabe do que ele eventualmente foi acusado. O Daniel Silveira, que agora teve clemência do imperador Alexandre, eventualmente foi preso porque ele falou de maneira chula e agressiva a respeito de ministros. Mas, ora, o presidente da República é chamado de genocida, assassino, nazista o tempo inteiro, aí tá limpo. Ou seja, a liberdade de expressão é uma coisa que pode sobrar. Você pode ser agressivo, você pode ser incisivo. Você não pode cometer ou incitar a um crime. Inclusive, você pode, apoiar o AI-5. O PCO, ou partido de extrema esquerda, apoiam ditaduras comunistas que são antidemocráticas. Então, que diabos são esses inquéritos de atos antidemocráticos que criminaliza só gente ligada ao Bolsonaro, ligada ao governo ou ligada a um princípio de conservadorismo? O que está havendo no Brasil é uma caça às bruxas, com um claro apelo pseudo-progressista e oportunista de pessoas que querem voltar ao esquema, ao antigo establishment corrupto e querem prender pessoas que se colocam a favor de um princípio de um governo que acabou com esse establishment. O Bolsonaro, mais uma vez, ele tem vários defeitos. Não reputo santo, mas roubar e deixar roubar, ele não fez. Não. O Torinho, só um minutinho, Coronel, que o Torinho... Eu não sei se o Torinho tem que sair para fazer, sei lá, mais alguma coisa. Eu passei aqui para dar um beijo. Mas ele passou para dar um beijo. Mas se entrou aqui, agora não é assim fácil sair. Sim, mas entrou, tô aqui. Eu tô honrado de estar aqui, Antônia. Ninguém entrou, entendeu? Para sair, não vai sair fácil. Você tem um jeito peculiar de falar de finanças, né? De vender, de ensinar as pessoas a vender seu peixe. Da onde você tirou isso? Qual é a maior dificuldade de falar de finanças? E por que você tem esse teu jeito peculiar, engraçado, expansivo de fazer? É porque entra mais fácil na cabeça das pessoas? Na verdade, esse é o meu jeito, Antônia. É assim que eu sou. Então, sempre, a vida inteira, eu às vezes até pareço mais jovem, mas eu tenho 45 anos. Eu tô com quase 30 anos de bolsa. Desde garoto, eu ia na bolsa, comecei a trabalhar com 17 anos. Tô com 27 anos na bolsa. E eu ia muito bem, eu era diferente do resto do mercado, que é tudo meio quadrado e fala meio quadradão de um jeito. Você fala muito inglês, então dá até medo, né? Pegar lá no Wealth Manager, fazer seu asset allocation. O cara ainda lá para não entender o que esse cara falou. Então eu não falo nada em inglês, eu sempre fui de uma maneira mais light de falar, uma maneira mais aveludada, mais simples. Eu sou uma pessoa simples, então eu falava de maneira mais simples para conquistar os meus clientes. E sempre fui muito bem. E um belo dia decidi fazer um vídeo. E aí eu fiz o vídeo viralizou, né? Eu sempre me espelhei muito num cara, admiro muito um cara da CNBC lá dos Estados Unidos, que chama Jim Cramer. E ele é mais popular, né? E o meu pai foi um grande diretor de televisão, de telejornalismo, do SBT. Inclusive o Homero, que chegou aqui agora, o Homero que era do Gugu, que está aqui, aqui na Jovem Pan conosco, conhece meu pai. Acabamos de mandar um abraço para ele, eu estava com ele ali no corredor. E aí eu juntei. E meu pai, ele inventou o Aqui Agora. O Aqui Agora, nos anos 90, foi um programa, aliás, até hoje, é o programa de televisivo de maior sucesso do país. Dava 60 pontos, né? A Globo, SBT, Record, tudo somado dava 40. Eu né? lembro. O deputado, você lembra, deputado? Então, eu também. E aí, então, Adriles, eu misturei o Jim Cramer da CNBC com Aqui Agora do meu pai e nasceu o meu programa. E eu fui melhorando. No começo o programa era bem diferente do que é agora. Aí eu fui melhorando passo a passo. Já são 2 anos. O Tutinha me achou no Instagram, gostou, me chamou, falou, quero você aqui. Eu fiquei honrado, né? Eu ouço Jovem Pan desde criança. Ou seja, minha gente, isso aqui é um hospício. Ele vai pegando todos os malucos, joga aqui dentro. As pessoas estranhas da internet vêm pra cá. Estranhas da internet, ele pega, joga aqui dentro e se tranca no bunker dele, pra não ser atacado. É isso aí. Bom, mas aí
Deu certo, a gente começou o Minuto Touro de Ouro, aí eu tenho um bordão que é o Vai Tourinho, que pegou no Brasil inteiro, é uma honra. Olha lá, meu pai, Fora amado. urso. Aqui tem um urso de ouro, Antonella. Que isso, Fontanelli? É, urso de ouro, tem tudo de ouro. Aqui Aqui tem um tudo. de ouro, é tudo de ouro. Inxalá, meu Deus. Olha, dólar de ouro, já passei pelo corpo inteiro. Vai, então isso tem que traz. vir. Daí você tem que pegar isso, você faz assim, ó, vai, Tourinho, 3 vezes. É? Vai, Tourinho, vai, Tourinho, Aqui, vai, Tourinho, vai, Tourinho, vai, Tourinho. Aí Olha, o depois dinheiro diga vem. esses milionários que você trouxe aqui no seu programa da Centauro pra Sim, botar dinheiro bilionário, aqui também. bilionário. Bilionários, Centauro, botar dinheiro no Jovem Pan, botar dinheiro no meu talk show, porque... Vamos botar aqui no talk show, tem que te apresentar eles, eu te apresento. Pois me apresente. Sim, já tô apresentando pra todo mundo aqui. Fico rodando com eles aqui uma vez por semana, tá cheio aqui. Ó, queria te agradecer por ter aqui participado. Porque eu falei para as meninas, traz todo mundo pra cá, porque eu quero um sofá cheio, entendeu? Cadê esse tourinho aí que invadiu o meu tourinho? Vai ter que vir aqui. Fechado, Obrigada fechado. e sucesso, viu, meu amor? Obrigado, a honra foi minha estar aqui. Um beijo pra você, um beijo pra Juju, deputado Tadeu e o Adriles, que é o parceiro do Apesar todo de que eu dia. acho que Eu estou sou bem a mesmo, porque a vaca Juju do tá aqui. tourinho. Eu quero registrar que eu ouço o Pablo todos os dias, viu? Toma o dinheiro. Ô, deputado, obrigado, Você é fiel, obrigado. você, viu, na sua obrigado. audiência. Então eu vou te dar uma Lucky Bill com uma dedicatória daqui Tá a pouco ótimo, aqui. obrigado. Olha, eu vou levar Valeu. isso tudo pra vou fazer um quadro de dinheiro. Depois eu te dou uma também, Fontanella, com dedicatória. Então tá bom. Ô, Adriles, Ah, meu amor. você acha que voltando pro Moro, você acha que pode ser aí você acha que vai mexer nesse tabuleiro? Vai bagunçar o coreto? Ou se ele permanecer nesse silêncio esquisito, só vai piorar? Porque eu vejo ele fazendo coligações com gente estranha, né? Já tá falando de MBL, já tá falando de... Em política não eu dá acho que pra... só tá fazendo... Não dá pra escolher muito quem que vai te apoiar. Até porque o Bolsonaro teve apoio de Joyce Hasselman e Alexandre Frota, né? Eu acho o Moro, eu respeito a história dele, mas eu acho que ele se mais mal perdeu... cercado que Bolsonaro, Ele se perdeu nunca na vi. própria vaidade no momento em que ele saiu atirando de canhão no governo sem provar nada, dizendo que o governo ia influenciar isso, ia manipular isso, aquilo, e não provou nada. Eu acho que o que ele tem que provar agora é a lisura da Lava Jato e da sua própria carreira, tendo nessa candidatura dele que ele vai se projetar. Agora, eu acho muito difícil arranhar tanto as candidaturas de Bolsonaro quanto Lula, que estão muito bem sedimentadas, né, na sociedade brasileira. Eu acho que a possibilidade de terceira via hoje, sinceramente, Antônia, é simplesmente subliminar para fazer apoio ostensivo e sutil ao Luiz Inácio Lula da Silva. Porque o que se quer, eu vou falar aqui bastante francamente, que o Lula fez o maior esquema de corrupção da história da República. Então, eventualmente, todo mundo vai se beneficiar. Juízes corruptos, empreiteiros corruptos, empresários corruptos, deputados. Eles têm saudade desse maná que o Lula distribuía entre eles. Inclusive, vou te dizer mais uma coisa. Tem muito jornalista que era antipetista, que eventualmente se transformou em antibolsonarista, não é porque eventualmente não gosta do Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro não deu lugar a essa direita liberal limpinha mais. Então, eles querem... No fundo, não vou dizer nomes, uns inclusive passaram pela Jovem Pan. Eles querem que o Lula seja eleito para, no momento seguinte, se transformarem em oposição ao governo Lula para voltarem a ter as luzes e os holofotes que eles tinham hoje. Você vai nas redes sociais desses jornalistas, o engajamento deles é quase nenhum. Sim. Então, existe toda uma união entre juízes corruptos, entre deputados corruptos, entre políticos corruptos, entre empresários corruptos que querem que Lula seja eleito novamente e tirem exatamente o Jair Bolsonaro da jogada, falando mal só dele e não silenciando totalmente para os crimes de Lula. Agora, o que o Moro deveria fazer, e ele sabe quem é Luiz Inácio Lula da Silva, é apontar o dedo na ferida. Eu acho que é isso que se esperaria de uma candidatura de um homem como ele. Ele desbaratou o esquema de corrupção gigantesco do PT e ele sabe que quem destruiu a sua reputação, ou tem tentado destruir sua reputação e destruiu a Lava Jato, é o Supremo Tribunal Federal. Se ele não colocar os dedos nessas duas feridas, ele vai jogar a sua história no lixo. Coronel, eu jantei com um general ex-ministro e ele me disse, esquece, isso aqui não tem jeito. Você que está lá, né, na azia da política, né? Que é a Câmara. Aquilo é um horror, não é? Me diga, esse país tem jeito? Claro que tem. Só que nós temos que lutar por isso. Se a gente começar a profetizar que não tem jeito, aí quem está lutando sai da luta e desiste. Eu não Você sabe, desisto, na não. minha leiga opinião, que eu não entendo nada de política, Adriles, mas da minha leiga opinião e Tourinho e Juju, eu acho que é o único jeito desse país melhorar, ficar de boa, isso nunca vai, porque
está na história, né? Está no DNA do brasileiro. Mas melhorar seria limpar aquele Senado, tirar aquele bando de vagabundo do Senado, né? Melhorar, levar mais senadores de bem para lá, para tentar mudar, é utopia, né? Mas para tentar mudar essa Constituição. Aí sim, eu acho que minimizaria a dor do povo, né? Melhoraria o que fazem, né? Com esse país tão lindo, maravilhoso. De resto, eu acho que vai ficar nessa luta, nessa queda de braço, que fica a Câmara, aí um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e aí gastando dinheiro do povo e nada acontece, umas leis bestas, enfim, eu tô bem desacreditada, viu? Olha, eu respondo para você falando em 3 etapas. A primeira, o povo precisa ser mais politizado. Porque não dá para ver mais no momento que nós estamos. Em 2021, o povo entregando voto por um par de chinelo, por uma promessa de um carrinho de areia e assim por diante. Educação, Coronel, precisa conhecer um pouco mais de política. Segundo, precisa aprender a votar. Hoje, dentro do Senado, nós temos lá 81 senadores. Se eu não me engano, 50, né, Adri, eles estão envolvidos em processos judiciais, lava-jato, corrupção, formação de quadrilha e por aí vai. Coisa absurda. Na Câmara não é diferente. Nós temos lá 513 deputados, pra que tanto cerca deputado? de 250 também estão com a ficha suja na polícia. Ainda não condenados, digamos assim, transitados e julgados, né, que é o termo jurídico que a gente utiliza, mas estão aí se virando com o processo, tentando explicar para a justiça, às vezes, o que é inexplicável. Inexplicável. Quem é que colocou eles lá? O povo. Mas, o deputado, acho assim, demonizar o povo também é muito simplório. Não é demonizar, precisa ensinar ele só. Mas o sistema político brasileiro, o povo acha ainda... Tem mudado isso, o povo tem percebido o que é o judiciário, que o legislativo às vezes manda e manda mais que o presidente, mas ele vota achando que o presidente manda em tudo. Tanto é que o presidente é sempre demonizado e responsabilizado. Votamos na primeira etapa, educação política. Assim, eu vou votar no presidente que vai mudar, mas quando vai votar no deputado ou no senador, voto no irmão do tio, do avô, que vai ajudar, me dar um emprego, alguma coisa assim. Ou seja, essa consciência não é parte desse semi-parlamentarismo tosco que a gente tem. Não é melhor fazer uma reforma política e falar assim, olha, você vai votar no deputado e no senador que vai eleger um primeiro-ministro. Ou então você vai votar num presidente, num sistema presidencialismo, claro, que tem 2 ou 3 partidos, como os Estados Unidos, e não tem esses quase 40 partidos e que o presidente é obrigado a lotear cargo, dar emenda, fazer uma série de rebolamentos para conseguir governar. Ou seja, o sistema político do brasileiro que é ruim e que possibilita esse voto ruim, você não acha? Você falou 2 coisas. Primeiro, fazer uma reforma política, mas não pode fazer uma reforma política com o atual parlamento, que eles vão jogar para eles mesmos. Solução? Primeira coisa, Adriles, é ensinar o povo um pouco de política, ensinar o povo a votar. Todo mundo, Antônia, imagina que é o presidente que nomeia o ministro do Supremo Tribunal Federal. Você perguntar para cada 10 pessoas, 8 vão te dizer isso. E não é, ele indica. Quem faz a aprovação, quem é? Os 81 senadores. Tanto é que nós não estamos tendo um problema, que está faltando um ministro do Supremo, e até agora ele não foi sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça, cujo o presidente é o Davi Alcolumbre, que foi presidente do Senado há 2 anos atrás. Com o histórico que tem, né? Pois é. Então, você imagina que eu estou sabatinando, sem conhecimento jurídico nenhum, porque tem gente lá que não sabe nada de direito. É uma vergonha. Nada. Sabatinando um sujeito que declaradamente tem notório saber jurídico, que é o caso do André Mendonça, advogado, foi advogado-geral da União, foi ministro da Justiça, ele tem currículo. Um sujeito desse precisa ser sabatinado? Mas é a regra do jogo. Quem fez a regra do jogo? O parlamento. Quem elegeu o parlamento? O povo. Então, não é demonizar. O povo não tem culpa. Se você não ensinar para a criança que o nome dela é tal, ela nunca vai aprender o nome dela. Se você não ensinar que 1 mais 1 é 2, ela nunca vai aprender isso. Então, a gente precisa ensinar o povo. Eu tenho um projeto dentro da Câmara dos Deputados pedindo para inserir novamente educação financeira, o SPB, que é a Organização Social Política Brasileira, educação moral e cívica no currículo das crianças. Das Torinho aparece, hein? Vai, Torinho. Vai, Torinho. Educação financeira, falou aqui. Vai, Torinho, educando as crianças. Entendeu? É isso que a gente precisa mexer um pouquinho. Exatamente, mas você tem muito. As pessoas só começaram a se politizar, o povo começou a se politizar de muito pouco tempo, ainda vai levar muitos anos. Eu acho que o buraco está ali, naquela. E é por isso que eu não vou desistir, não. Quando você falou, tem jeito? Tem jeito, sim. Do Senado. Pode demorar 10, 20, 30 anos, mas o Brasil tem jeito. Nós vamos cuidar disso. Eu ensino para os meus filhos, você ensina para os seus filhos, ele ensina para os filhos, Pablo ensina para os filhos, Juju para os filhos, e aí nós vamos mostrando que nós temos uma população consciente, que sabe de política e vai fazer a coisa certa logo, logo no futuro, se Deus quiser.
Ó, se o Brasil não tem jeito, eu não sei. Mas o sentido de beleza humana, o sentido de vida maior, todo mundo teria se conhecesse Antônia Fontinelli e Juju Salimene, porque essas mulheres deviam ser colocadas em outdoors para dar um sentido de vida e fazer uma espécie de antídoto anti-melancolia para a vida das pessoas, eventualmente. Gilberto Gil ganhou cadeira na Academia Brasileira de... Quando Acabou isso? de sair agora. Gilberto Gil ganhou uma cadeira na BR. A cadeira de número 20. Mas E também você, tem um Adriles, outro você gostaria jornalista de do ter uma Globo cadeira lá, não? Adriles, Eu não, só tem cantor e ator. Mas você Agora não escritor merece, não não? tem. Adriles, como é o nome de um jornalista de 5ª categoria que é do Jornal Globo, que também tem uma cadeira lá na academia? Não, é? do Globo? Eu não lembro Pergunta também, não. dura. Agora você Puta, vê, antigamente, entrar pra academia brasileira... Nossa, você olha e fala, caramba, Era agora... um grande autor, um grande escritor. Mas ó, eu vou discordar um pouco de você. Eu acho que... Tem um jornalista lá de 5ª, Não, mas eu tenho, ocupando a cadeira. eu tenho meus problemas em relação à política, do discurso do Gilberto Gil, mas Sim. eu acho que ele é um grande artista, um grande cantor, um grande compositor, porque você não precisa ser necessariamente um escritor para se tornar um imortal da Academia Brasileira de Letras. Por exemplo, a Fernanda Montenegro também, eu acho que ela presta um imenso serviço à cultura. Ela fala besteiras abissais, vez por outra, mas eu acho que o lugar e o panteão de grandes artistas que celebram e representam e traduzem a cultura brasileira, eu acho que está bem representado pelo Gilberto Gil, pelo Fernando Montenegro. Não, Claro que Machado de Assis está muito acima, Guimarães mas você Rosa virou pra- está não, muito acima, mas mas na eu hora acho que eu tem vi- que diversificar Eu essa soube questão. agora, acabou de entrar aí, ó, o Gilberto Gil acabou de... Gilberto Gil é um bom nome. Não, mas é um aí bom você falou, eu vou discordar de você. Acho que você usou essa palavra, vou discordar de você. Eu nem concordei, nem discordei. Ah, eu só tá, eu acabei pensei de que você trazer a tava notícia. criticando o Gilberto Não, não tenho Gil. nada contra. É Ah, Meval tá. Pereira, eu lembrei o nome do jornalista. Meval Pereira. Na minha concepção, Meval Pereira não tem que estar sentado na cadeira de... Não é um grande autor e não é uma grande representação cultural. Sabe? Meval, né? Então, assim, eu acho que até aí tá rolando uma banalização. Gente, parece que o Romário tá na presidência do Senado até, sei lá, por alguns dias. Hoje ele presidiu a sessão do Congresso. Eu morro é de medo. Ele- Do fundo do meu coração. Eu morro é de medo. Eu fico me tremendo Mas o toda. jogador de futebol pode se tornar, eventualmente, um bom político. Nesse Acho que- país pode tudo, meu Pode amor. tudo. Joyce House pode cair de cima dela Por isso mesma. que eu pode falei- tudo. Ex-BBB pode se tornar comentarista político e poeta. Não, você é um Ir pra negócio... academia de letras. Por isso que eu falei que você tem que ir pra academia de letras. Tem, porque você fazer vê... Atriz da campanha. academia de letras. Que é a campanha do Torinho. Eu nunca fui de ver BBB, mas eu nunca imaginei na minha vida. Ele que me contou que ele tinha feito na minha casa. Ele falou, eu fiz Big Brother. Eu falei, você não fez. Como é que você sobreviveu Mas você dentro não viu daquela o Adriles casa? do Big Brother? Não, eu não vejo Ah, Big eu via. Brother. Eu não Não, eu o vejo do dia de- Adriles eu vi. Não lembro do Adriles do Big Eu vi Brother. o primeiro lá que o Bambam 2015. ganhou e o do Adriles de 2015. Ei, Torinho. Ai, ó, Torinho. decorou. Ah, vocês são Torinho. uns fofoqueiros de reality, isso que vocês são. BBB é um programa de descortinamento de caráter. As Mas o que pessoas que é se revelam. descortinamento que eu O nem Freud sei? dizia É que é numa... de derrubar O Freud dizia que é numa situação de jogo e tensão que se revela o verdadeiro caráter para si mesmo e para o outro. Claro que tem uma roupagem de cultura pop meio adolescente, mas se você vê as pessoas se degladiando, se descortinando, se revelando em nome de dinheiro, fama, glória, se revelando às vezes grandes santos abnegados ou grandes canalhas, tem um lado meio Dostoiévski, assim. É só você ter olhos para ver através dessa roupagem pop. Agora, hoje virou propaganda de esquerda da Globo, né? Agora virou uma merda. Enfim, na minha época era assim. Juju, você já fez Fazenda? Não, Não? nenhum reality. Nem, mas não tem Nenhum. vontade? Nunca foi convidada? Já fui, mas É. não tenho vontade, não. Eu não conseguiria sair da minha rotina, do dia a dia. Preciso Não ia fazer ter minhas as coisas, não ia comidinhas. ter. E isso, eu não abro Passa mão. fome lá no BBB, Então, terrível. eu não abriria mão, não consigo. Mas eu acho que também você é meio ali à exposição, assim, não? Sou. É. Eu acho que não consigo passar, assim, 24 horas no dia sendo gravada e mostrando tudo. Eu sou mais discreta, né? Ah, Nesse eu acho que eu ponto. ia surtar, gente. Eu também acho que eu ia Acho que ia surtar. Adriles, você A hora que eu chegasse lá pra comer um Sucesso, ovinho e não tivesse Antônia. meu ovinho, eu ia ficar louca. Não, é assim, quando- Queria ver Antônio Torinho num reality show. Não, eu não consigo. Eu ia quebrar os copos, o teu casco, não dá. Não Não, dá. de manhã, o Torinho já falando com essa voz de locutor, eu ia matar Quem o que é Torinho. gente normal reality show? Vocês estão achando que esses iam ser dois sucessos retumbantes. Mas aí tem que acordar cedo no reality show? É uma Tá de louco. desgraça.
Se eu tivesse outra perde coisa prova, que eu não você come quero. mal, Tá é terrível. doido. Imagina ficar em pé ou dentro de um carro. Não tinha aqueles programas que você E fica todo 4 mundo horas usa o no carro. mesmo banheiro. Exatamente, Nossa. mesmo banheiro, tem que ficar 2 dias dentro do carro sem fazer xixi. Até tá doido. Ia fazer terrível. xixi dentro do carro. Não, gente, tem outras formas de ganhar dinheiro. Não dá. Não dá pra mim. Eu não ia Mas se ganhar. você perde, você não ganha nada? Nada, ganha Você só tá o cachezinho doido, miserável. Você tá doido. Ganha Tá bom nome, doido. ex-BBB. Tá todo mundo doido. Tem o título de ex-BBB. Até a Folha de São Paulo, Eu quando sou vai me citar, fala assim... ex-BBB. E seguidores no o Instagram também, viu? Funcionário da Globo. Tá cheio aqui. Funcionário da Jovem Pan. Nem comentarista eu sou. Meu Deus, eles tiram da Não, gente, mas você é um né? sucesso. Funcionário da Jovem Pan e ex-BBB. Você tá onde tá a Fontenelle na Jovem Pan, como Tô não? no meio mais democrático e mais libertário da imprensa brasileira, que é a Jovem Pan. Não posso falar que tá ganhando dessa ou de outra emissora, mas tá sendo um sucesso retumbante, Tá ganhando, porque é uma ganhando. demanda reprimida em nome da liberdade de expressão. E isso só tem esse contraste de opinião libertário e democrático só aqui, na Jovem Agora, Pan. Torinho. Tô puxando o saco mesmo. Não, não é Torinho. puxar saco, é fato, tá acontecendo. Torinho, pega sua voz de locutor de supermercado, sabe quando é que ele fala? Não, olha Bem-vindo ao Tô talk diminuindo show da você, não. É porque Antônia tem aquela Fontenelle. voz. Olha aqui, agora está em promoção a manteiga. Você fala desse jeito. Quer manteiga? Anuncia, porque a Jovem Pan não anuncia essas coisas, não. Se fosse coisa negativa, eu botava tudo na imprensa. Mas anuncia aqui o meu talk show. No segundo programa, já bateu o Globo News, CNN. Vai, Torinha! Vai, repete. Vai, Bem-vindo Vaquinha. Vaquinha Não. Vaquinha Bem-vindo não. ao talk show de Antônia Fontenelle, que bate a Globo News. Vai, Torinha! Gostei do Torinho. Vai, Torinha. Torinha, claro. Ai, Coronel, quem você Diga. acha que vai pro segundo turno e o pau vai torar? E quem que você acha que vai ser eleito? Olha que eu sou otimista. Se tiver segundo turno, porque eu acho que o Bolsonaro ganha no primeiro, deve ser ele com o Lula. Essa terceira via não vai a lugar nenhum. Teoricamente, eles teriam que se unir. Vai juntando tudo, não dá Mas um a copo. vaidade, o ego, a ganância por poder é tão grande que eles vão acabar um matando o outro ali e vai dar Bolsonaro no primeiro turno. Se tiver o segundo turno, aí não tem jeito, porque eu tenho que reconhecer que o Nove Dedos lá, ele tem o público fiel dele, e esse público fiel dele vai colocar ali com 15%, 18%, coloca ele no segundo turno, né? Ele vai se candidatar mesmo? Eu ouvi dizer que não sei. É que ele está percebendo que ele está em baixa, que sabe que estão mentindo a respeito dele nessas pesquisas, né? Porque é mentira deslavada mesmo, né? É muita cara de pau querer colocar pesquisa com o Lula com 40%, 50% que não tem cabimento. Mas ele percebendo, ele é um sujeito muito inteligente. Ele pode querer estrategicamente sair, dar o passe para outro, vai você, de repente Se ele aí... desse o passe, você acha que ele daria pra quem? Eu acredito que seria por Haddad mesmo. É o mesmo. Qualquer poste do Lula angaria o tipo de votação. É a mesma votação. Qualquer um. Ô, Nossa, Juju, que bagunça que vai Juju, ser. você que não gosta de política, né? É claro, e ninguém é obrigado a gostar. Eu também não gosto, mas aí eu fui fazer um monte de filho e neta, agora eu sou obrigada a querer entender de política. Neto é mentira. É verdade. Mentira, Tem neta, mentira, Antônio? Tenho, mentira. Charlotte, Quer? linda, Pode canta ser. divinamente bem, com 4 anos. Canta! Canta. Vai, Torinha! Canta danada. O pai é músico, a mãe também, e aí puxou pra desenvoltura da avó, e o avô, que era ator, que faleceu. Então, assim, já tá no sangue. Quando você sai de casa pra votar, antes de você votar, você pensa, você dá uma olhada? Você faz uma análise, assim, quem que você deve votar? Não é que eu não goste, eu não acompanho, porque eu acho que é uma coisa que você realmente tem que estudar, né, para poder falar. Você tem que entender, né? Por exemplo, eu tenho em casa minha mãe, que é apaixonada por política, ela entende absolutamente tudo, ela debate qualquer assunto, e eu confio muito nela, que ela é uma mulher muito inteligente. Ela te direciona. Então, eu converso com ela, e ela me explica o que ela enxerga como melhor opção, e eu sempre sigo os conselhos dela. De quem votar, quem tá sendo melhor, na visão dela então, e tem tal. que ouvir os conselhos da mãe sempre, Eu inclusive na sempre política. escuto, sim. Carnaval, vai mostrar esse cortejo lá desse ano que vem? Não sei, viu, Antônia? Eu tô pensando. Tive convites e tô com saudade do carnaval, ainda mais que a gente Vai ficou pro Carnaval do Rio de parado. Janeiro. Então, eu acho que eu vou dar uma passadinha por lá. Pelo amor de Deus, o mundo precisa de um sentido de beleza. Vá. O mundo precisa saber que a poesia personificada em forma de mulher existe. Vá ao carnaval. Eu vou, só porque ele falou E me isso convida agora, pro eu vou. camarote, eu fico quietinho, te admirando à distância, eu não dou um Ju, pi. fica no meu lugar de musa da Grande Rio.
A Grande Não no Rio é meu uma lugar, mas escola assim, maravilhosa. eu me aposentei por velhice, sabe, Torinho? Não, mentira, você é mentirosa. 29 anos. Fala sério. Me Tá aposentei doida. por velhice, não tem mais, Coronel, pelo amor de Deus, não consigo atravessar aquela Sapucaí em cima de um salto, mas eu tenho que saber a hora de parar, 48 Ai, anos. salto. Não dá não. Aí, vamos pra Grande Rio? Eu seria uma ótima. Se me chamarem, super bom. Antônia e Juju. Não, porque são, assim, o Jaide diminuiu o número de musas, né? Ah. Então agora eu vou ficar perturbando, porque eu sei qual era sempre o meu carro, e eu não quero qualquer uma, porque foram 14 anos. 14 Jura? 14 anos 14 na Grande Rio? 14 na Grande Rio Que legal, e parabéns. um Na Mocidade e 2 na Império Serrano, que eu não gostei da Império. 17 vezes você desfilou? É. Caramba, meu, que louco, Eu que amo legal. carnaval, é o único vez carnaval. Mas, já tô anunciando aqui, Juju Salimene, ano que vem na Grande Rio, pronto. Vai, Torinho! E teve o prazer de ir pro Bomba, pódio, bomba, bomba. Antônia? Teve Hã? o prazer de ir pro pódio lá no primeiro, segundo, terceiro lugar? Não? Ai, Coronel, vou lhe falar que foi por um Que? décimo que na minha despedida a escola perdeu, você acredita? Isso é pra matar qualquer um. Ficou em segundo, então. Ela ficou em segundo. Tá bom. Que pena. Por um décimo, é melhor ficar lá em quinto lugar do que perder por um décimo. Eu acho que tinha que as duas ganhar, sabe? Dá Assim? raiva, Sim. né? Foi um milésimo, assim, que o carro Na não conseguiu trave, entrar chegou na na trave. É trave. de doer o coração. Mas eu amo muito carnaval. E esse ano que vem, 2022, pra não sofrer, eu vou bem pra longe, pra não ouvir um batuque. Senão eu Se não capo. ficar com vontade Vai de estar pra lá. onde? Vai pra onde? Exatamente. Vai Mas em algum lugar no meio do mato, Torinho. Ah, tá. Vou me esconder. Em algum lugar no meio do mato. Ô, diretora, estamos acabando? Porque o assunto tá acabando aqui. Eu tô Olha, evitando você sabe que eu calacrar gosto meus mesmo convidados. é de quaresma. Carnaval de mineiro é quaresma. Que você peca com culpa escondidinho, é mais gostoso. Peca com o quê? Peca com o quê? Peca com culpa e escondido. Concurso de Tourinho, fiquei apavorada. Carnaval de mineiro é quaresma. Você entendeu o que eu 40 dias de entendi? pecado escondidinho. Mineiro peca com culpa. Escondidinho é mais gostoso. Eu não entendi o que você falou. Eu não entendi. Mineiro é um perigo. Mineiro é Eu quieto. gosto de pecar com culpa. Como diz o Nelson Como é que é, Rodrigues, peca com o quê? o desejo precisa de um Klaus. Tô entendendo. Tá falando meio comida aí. Vídeo quebra-pau, vereador. Ah, tá. Vai passar o vídeo aí, ó. Ah, tá. Então deixa eu comentar primeiro. Olha, enquanto a gente estava gravando aqui, a produção veio dizer que 2 vereadoras se pegaram na porrada lá na Lespe. doido. E aí eu quero ver esse vídeo. Meu Deus! Lola repudiando. Machucou. Meu Deus do céu! Não Mas tem que vídeo do Tami isso? dividindo separando a Porrada? briga, Lesão não? corporal nem de vi. verdade. Olha lá. Lesão corporal. Estou ficando loucas, Jesus. Tá todo mundo doido. A produção, alguém sabe o motivo da briga? Porque a gente queria Que falar do isso? motivo da Mas briga. não tem o Quais são os vídeo? Mostra o vídeo da partidos? briga. Olha o vídeo da briga. Olha lá. Ficou muito escondidinho. Nossa, estão lá, parece que... Ah, mas é o vídeo acabando a briga. Cadê? Passou já, Meu Deus, volta. elas saíram pra brigar ali, ó. Saíram pra brigar? É tipo colégio, eu te pego lá fora. É quinta série bombando. É assim mesmo lá, deputado, as coisas? Lá, como é De que vez em quando saem uns arrepios lá, viu? Caramba. De vez em quando. Cadê os arranhos? O Conselho Ali não tem de arranhão. Ética trabalhou muito, viu, Pablo? Agora, Falou que tava sem o arranhão e depois apareceu o arranhão? essa aí foi a do arranhão. Ah, e elas Não tô brigam de entendendo. unha, viu, meu bem? Quem Se que me- é? Quem que é? Gente, tem o nome das vereadoras? Porque... Uma é Janaína Olha. Lima, Ah. não vamos confundir com a Janaína Pascoal. Não. E Cris Monteiro, as duas do Partido Novo, se eu não me engano. Cris Duas do mesmo partido? As duas do mesmo partido. Briga Cris- patricida, hein? Isso, é Gente, briga mas de será? irmão, Então é. não foi briga? O que, do mesmo partido? O que será estranho, que... é. Paulo PSOL, briga com estranho. PSL. já- Quais são os partidos? Qual é o partido? Você sabe? Novo, Partido Novo. Partido Novo. Ah, minha gente. Mas isso não foi armado, não, pro Novo aparecer? Porque o Novo tá tão apagado. Eu tô achando. Ai, Coronel, as pessoas... Os Estão em depressão, O povo estão tá doido. abstinência Tá de notícias, né, eu de acho que pode ser aparecer nas TPM, notícias. Coronel, pode ser TPM. Olha, os partidos batem na minha porta toda hora pra me candidatar a alguma coisa. Eu ia ser expulsa na primeira semana, porque eu ia ou bater em alguém... Eu não bato em ninguém, gente, é brincadeira. Mas eu fico pensando que se pudesse dar uns tiros pro alto... Não pode não, Coronel? Às vezes Uma ele- deputada, que eu não vou dizer o nome, você deve lembrar quem é. Vamos lá. Que ela encostava nas pessoas assim e falava: você me empurrou? Você me empurrou? Porque não vai dizer quem é, de Maria do Rosário. Era do Rosário. Era cutucava no deputado. Ela me empurrou, me O bateu. que é isso, Adriles? E as- O que é e as isso, câmeras Adriles? mostram- Ele só me bateu, ela nem faz isso.
Gente. Vi muito disso, viu? Eu vi muito dessas cenas. Hein, A Coronel? pandemia separou um pouco, E né? a quebra de decoro? Quais são os... Coronel, a quebra de decoro aqui, Adrilho, você imagina eu na quebra de decoro? Ô, vagabundo! O que você pensa que... Excelência é um Excelência é o caralho, me respeita, porra! Imagina, Coronel. Imagina, você ia Não fazer pode, né? sucesso, viu, lá dentro, viu? É? A hora que você subisse Antônio naquela pra tribo, você ia presidente da fazer CCJ. sucesso. Eu super Vai, votaria. Toninha. Vocês Eu gostam votaria de ver na o circo Antônia. pegando fogo? Com Sim. certeza. Ia botar todos os machos lá no chinelo. Com certeza. Os machos escrotos, tá cheio de macho escroto naquele lugar. Coronel, me diga uma coisa, o que assim, esse número de deputados, 500 deputados, tem essa necessidade? Claro que não. Como é que faz? Qual o caminho para diminuir Reforma. Mas isso, quem para vai fazer limpar essa isso? reforma? Eles têm que fazer, aquela não é isso? reforma É o próprio política que o circo Adriles querendo fazer a falou. reforma. E que eu falei assim, É gente, difícil. vamos ensinar o povo a votar primeiro, aí a gente vota alguém que topa a reforma política. Nós cortamos Exatamente. aquilo pela metade. Aquilo atrapalha demais. Eu não lembro mais os números, mas parece que aquilo custa 17 bilhões por ano. Tá O doido. número de funcionários. E, É um absurdo. Né, a salários, não sei o quê. Agora, eu sempre falo, É Coronel, muito eu sempre dinheiro, falo, gente. olha, na época das loucuras aí da Joyce, cara, o que foi que aconteceu? Não me interessa, mas me dava uma gana de raiva nessa mulher quando ela falava assim, não, porque o apartamento é tão grande que eu nem ia lá no quarto, porque os meus seguranças, porque os meus funcionários, porque o meu motorista, os meus tudo, o teu nada, caralho, é do povo, que você tá usufruindo mal e porcamente. Pra que isso? Você entende? E o país tem dinheiro, e o país tem dinheiro, e o país tem dinheiro, e eles roubam, e o país tem dinheiro. Acabou de ter alguma coisa aí no Consórcio Nordeste, lá em Natal, né? Que parece que agora o bicho vai pegar, teve uma delação aí, pra gente encerrar aqui. Você sabe... É aquele vocês são consórcio por do dentro? Nordeste, onde foi comprado os respiradores por um preço Sim, absurdo. mas parece que veio E um a e... CPI não meio do investigou Covid. E nada, aí né? uma Assembleia Legislativa, não sei de qual estado, Sergipe, acho eu, que abriu uma CPI para apurar exatamente essas compras. Aí devem pegar o tal do Carlos Gabas lá, que é o Sim. presidente do consórcio. Não, porque tem que Até pegar, que, enfim, gente. Que Porque isso? que a CPI não fez. Não fez nada, né? É, a CPI não Governadores que fez. desviaram É. bilhões de reais, nada apurado. Nada acontece. Então O Bolsonaro genocida que foi de máscara na padaria. Então temos que fazer uma limpa na Câmara, temos que fazer uma limpa no Senado, senão a coisa não vai andar. Juju, meu amor, queria te agradecer imensamente. Desejar toda a obrigada, sorte Antônia. do mundo como apresentadora, que seu camarim da Juju exploda de audiência. Se Deus quiser, Seu muito programa no obrigada. Wiki já é E você sabe um que sucesso. eu sou apaixonada por você, te admiro muito. Também te obrigada, desejo meu amor. muita sorte em todos os seus trabalhos aqui também, no programa. Muito obrigada. Obrigado eu. Juju Juju veio pra cá passando mal, Adriles, e ficou. Passar mal seria eu se ela não tivesse vindo. Então, aí eu falei pra ela. E ela falou, estou passando mal. Eu falei, não vai. Deprimido. Não vai, senão a Você me Adriles não vem. salvou minha alma de passar Não, mal. vocês me salvaram, que daí eu melhorei. Fiquei bem. Ah, que amor. Coronel, Não é Covid, não, né? para. Não é. Que Covid, a frescura. Não é. Fala, Coronel. Antônia, obrigado aqui pela presença. É um prazer estar com vocês. Eu que Muito agradeço. sucesso no seu programa. Amém. E você vai fazer porque você tem uma estrela que, olha, Tem, essa tem. brilha e Tem. brilha muito. Então eu tenho Obrigada, certeza que você vai decolar e vai voar 45 mil pés, como diz um piloto. Amém. Né? E com certeza fará muito sucesso na Jovem Pan. Que os Juju, anjos digam amém. Parabéns para você Obrigada, também nos seus muito programas, obrigada. que você tenha muito sucesso. Meu consultor econômico aqui, Oh, muito obrigado, continuarei lhe deputado. assistindo sempre. Obrigado, né? obrigado e pela honra e pelo Adriles também, prestígio. outro Grande prazer, deputado. Outro grande nome da TV Jovem Pan e da Rádio Jovem Pan, principalmente, né? Continue lá defendendo Olha, as pautas Torinho. boas, tá ok? Obrigado, gente. Desculpa, Coronel. Torinho, hoje eu abri mão de alguns milhões que estavam brigando comigo por esses milhões durante anos. Eu abri mão. Falei, pega, leva tudo. Quero mais não. Cansei Volta em dessa... em dobro. E aí, olha aqui, Adriano, cheio de tudo ouro, olha. Ele é multimilionário. Vai, Toninha. Plenitude em dinheiro e qualidade. Querido, sucesso aqui, tá? Cada vez Obrigado mais. pra você também, né? Que o talk show dê certo pra caramba. Vou ajudar no que eu puder. Amém. É uma honra ter Divulgue, você aqui. viu? Meu Vou negócio. Traga divulgar. patrocínio aqui pro meu Vou negócio divulgar, também. vou tentar ajudar a trazer patrocínio. Boa sorte. Você tá numa casa maravilhosa, a Jovem Pan, a TV Jovem Pan, a TV Jovem Pan News, né? Tá fazendo um sucesso Tá. estrondoso. Tá, o Brasil inteiro tá sabendo. Não é, deputado? Brasília inteira sabendo. Brasil de cabo a rabo, do Oiapoque ao Chuí, tá ouvindo a Jovem Pan. Amém, amém. Adriles, obrigada, meu amor. E não deixa o povo te explorar, não, Adriles. O Sim. povo tá te explorando, Adriles. Ele... 4 programas eu fiz hoje.
Eu queria, sinceramente, dar os parabéns pra mim mesmo pelo mérito de conhecer uma profissional e uma mulher maravilhosa como você, Antônia, das mais brilhantes profissionais de comunicação que tá nessa casa maravilhosa. Meu amor. Autorinho, que é Snoop Dogg. coisa sensacional, carismática, brilhante, didática, Obrigado, deputado Adriles. pelo brilhante trabalho. E essa mulher, Juju Salimene, que é um poema personificado, que faz dar um sentido de beleza humana na vida. Assim, se a Câmara Municipal, se a Câmara Carol, Legislativa obrigada. fosse assim, a nossa querida DJ e a toda a equipe. A Carol Lessa, vai, Carolinha. Se a Câmara Turinha. do Brasil fosse assim, o Brasil tava salvo, deputado. Vamos melhorar isso, vamos melhorar isso. Carol, bota uma música pra gente encerrar isso aqui pra cima. Tem? Tem música? A gente não escuta. Vai lá. Inútil. Inútil. Roger, não, Ai, Roger. minha gente, eu nunca Mas ouvi é essa CPI. música. Não é da minha O época traje a essa rigor, música, o traje a gente. rigor. 80, a gente lembra Nós assim, vamos Antônia. invadir sua praia. Inútil. Obrigada, gente. Tchau. Até sábado que vem. Beijo. Valeu, galera.